gente, eu vou responder algumas questões desse tema que a gente vem trabalhando, né? Já foram 3 momentos, tem 3 áudios lá no canal sobre a transição planetária e no que é que implica na transição da humanidade, né? Que a transição é da humanidade. Estamos em trânsito, né? De espíritos que habitam o mundo de provas e expiações para espíritos que habitam o mundo de regeneração, né? O planeta evolui com isso também. O planeta também está evoluindo, porque tudo é consciência. O planeta é vivo, tudo é consciência. Tudo está recebendo a nova onda energética, né? A nova informação energética. Então, fauna, flora, tudo é vida, tudo é consciência, né? E então tudo está em transformação, né? E então falamos dos nossos processos dessa transição, né, das nossas catarses, da resolução dos nossos conflitos internos, certo? Em decorrência desse assunto que a gente vem então trabalhando, aí vieram algumas questões que eu vou responder e a gente vai finalizar esse assunto e depois já parte para outro, tá certo? E então nós tínhamos falado da individuação, né? Que o momento nos chama a nos atentarmos a isso, de nos tornarmos quem realmente nós somos. Como disse o filósofo, né, Nietzsche, torna-te aquilo que tu és. Né? E então, através da prática do autoconhecimento, nós nos descobrirmos e nos tornarmos quem nós somos. E assim nos autorrealizamos. E nos autorrealizando, né, nós seremos melhores para nós mesmos e para o mundo. E então vem a questão, né? Como realizar a individuação? Uma que a gente acaba de falar, através do autoconhecimento, né? Que vai se dar o autodescobrimento, tá? E aí, quando do autoconhecimento vamos descobrindo as nossas dificuldades, as nossas sombras psicológicas, né? E também o nosso potencial, os nossos talentos, né? As nossas questões mais profundas, assim, que nos tornam realmente quem nós somos, tá? E então, quando a gente entra nesse processo, e aí o que é que vai acontecer? A integração das sombras. É assim que se faz a individuação, com a integração das sombras, que é trazê-las à luz da consciência, né? E transformá-las, conhecê-las e transformá-las a nosso favor, né? O outro ponto é a integração dos opostos. O que é isso? A energia masculina e feminina, que tem tudo a ver com esse processo. Que não tem, nós já conversamos várias vezes isso, não tem nada a ver com sexo, né? Mas com potência energética, com finalidade energética, função energética, com realização de quem nós somos, certo? Então, essa integração nos coloca no estado de singularidade, porque você pode estar vibrando mais no aspecto da vibração masculina, ou pode estar vibrando mais no aspecto da vibração feminina, tá? E ambos aspectos têm as suas informações energéticas. Já vimos algumas vezes do o feminino é a energia para dentro, é a lua, é a reflexão, é a intuição, né? É a ponderação, é o acolhimento. A vibração masculina é o para fora, é o sol, é a atitude, é a objetividade. O feminino é a subjetividade. O masculino é a objetividade, é a clareza, é o discernimento, né? Que vai dar então o impulso, vai dar então o motivo do colocar-se para fora, a razão do colocar-se para fora. E então, quando a gente faz essa integração, que é o quê? O equilíbrio entre ambos os aspectos, né? Você tem duas energias criadoras. Porque, lembra que uma vez eu dei um exemplozinho? Quando você usa pilhas em algum aparelho, né? Que tem
o positivo e o negativo, né? Então, o feminino é o negativo, o masculino é o positivo, que não tem nada a ver com ser bom e ser ruim, tá? Falando de força de atuação, de criação, de cocriação com Deus, tá? E então, como é que o aparelho vai funcionar, né? Uma pilhazinha para um lado, outra para o outro, fazendo essa integração. Então, isso é o equilíbrio. Se você colocar ambas para o mesmo lado, masculino e feminino, né? O positivo e o negativo da pilha para o mesmo lado, as duas não vai funcionar. O aparelho não vai funcionar. Então, quando você faz a integração dos opostos, que é esse equilíbrio, você está cônscio de si. Você está cônscio para a realização dos seus propósitos, do porquê, da razão, do sentido, do propósito em si. Você tem clareza, você tem lucidez e você tem atitude, certo? E então se busca a individuação assim, na integração das nossas sombras, na integração dos opostos, certo? E para isso, autoconhecimento. Não há individuação sem autoconhecimento. Impossível, né? Então, e a recomendação é: tá difícil sozinho, porque em alguns aspectos é difícil sozinho. Gente, um bom terapeuta ajuda bastante, tá? Terapia não é para quem está com problemas. Terapia é para quem quer solucionar algum problema que tenha, né? E evitar outros. É para quem quer desenvolver, para quem quer se conhecer. Então já não há mais espaço, né, no século atual para preconceito em fazer terapia, certo? Uma segunda questão. Individuação é algo trazido por Carl Gustav Jung. Esse foi o comentário, né, da pessoa. Isto é, para o contexto geral, digo, para todas as pessoas, e quem não segue essa linha de pensamento ou que nunca ouviu falar? Legal a pergunta, né? Muito legal a pergunta. Quem nunca ouviu falar em Jung? Quem nunca. Que é meio difícil, né? Alguém que nunca ouviu falar em Jung. Mas há sim, né? Quem nunca ouviu falar em sua psicologia analítica? Quem nunca ouviu falar em individuação? Nós temos também outros meios, né? E que vão dizer a mesma coisa. A individuação não é tornarmos quem nós somos? No Espiritismo, diz o seguinte, e abrindo um parêntese aqui mais uma vez, acho interessante sempre abrir esse parêntese, porque as pessoas, muita gente, muita gente mesmo, inclusive muitos espíritas, que acreditam que o espiritismo é religião. Então, se você é de outra religião, você não segue o espiritismo. Você não lê os livros espíritas. Gente, espiritismo é uma filosofia para estudo, tá? É uma filosofia com base científica e consequências éticas e morais, que você pode chamar essas consequências de religiosas. Que são o quê? Consequências, resultados. Então, é uma filosofia com base científica e resultados religiosos ou éticos e morais. O que isso quer dizer? Sua transformação por esse conteúdo que eles trazem e que nos leva ao autoconhecimento e ao conhecimento da vida espiritual, certo? Então, o espiritismo é fonte para estudo. Você pode estar na religião que for. Inclusive, eu pessoalmente, não foi ninguém que me contou, eu pessoalmente, tá? Já conheci um padre que estuda o espiritismo. Tem a codificação, já leu toda a codificação, sempre que tem alguma dúvida, volta lá. Tem conhecimento do seu processo intuitivo durante o sermão, tá? E então, assim, isso é lindo, né? É fantástico isso, né? Isso significa uma pessoa realmente preparada, madura, né? Para conhecer todas as formas da manifestação divina, né? Certo? E então, fechando o parêntese, né? O Espiritismo diz, no Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta de Allan Kardec: onde estão gravadas as leis de Deus?
E a resposta, em vossa consciência, que é a consciência com C maiúsculo, que é o nosso espírito, tá? E então, se você nunca ouviu falar em Jung, se você nunca ouviu falar em processo de individuação, bem lá no fundo da sua consciência, você sabe o que fazer. Você sabe o que seguir. Você sabe que se você investigar, parar, silenciar o ego e ouvir a sua consciência mais profunda, você se descobre. Você se torna quem você é, né? Então, para a gente que sabe o que é individuação, que sabe quem é Jung, né? E sabe isso que o Espiritismo diz, a gente já vai fazendo as duas coisas, né? Silencia a mente e vai ouvir, entre aspas, né? O que diz a nossa consciência mais profunda. E vamos praticando o autoconhecimento para nos descobrirmos, né? Vamos conhecer nossos conflitos, nossas dificuldades e vamos conhecer as aptidões, a singularidade do nosso espírito. Tá certo? Uma terceira questão. A individuação se limita ao propósito existencial? Muita gente acha isso, né? Fica parecendo realmente. E até quando a gente conversa, que a gente acaba dando uma certa ênfase, né? Ao propósito existencial, mas não se limita a isso. A realização de algo, né? Mas a tudo que você é, a sua subjetividade, a toda a sua resposta à sociedade, aos seus sentimentos, às suas emoções, ao seu paradigma, ao seu norte, tá? A sua estada, a resposta, a sua estada aqui nessa existência, certo? Ao direcionamento do seu personagem. Como é que você vai lidar com determinadas situações? O que é que você sente a respeito daquilo? E veja bem, não é só pelo fato de individuação, que como estamos falando que é para todos os aspectos do indivíduo, né? Não significa apenas ter um pensamento contrário, uma posição contrária, né, à coletividade, né? A singularidade não é isso. É você ter o seu posicionamento, né, frente ao seu propósito, frente ao que você é, e não simplesmente, né, para manifestar uma posição contrária. Isso porque esse conjunto que forma o seu verdadeiro eu, ele sendo realizado, seu espírito está se desenvolvendo para novas propostas em futuras existências, certo? E também somos indivíduos, e a gente fala tanto nisso, somos indivíduos e somos também seres coletivos. Você encontra a sua singularidade, a sua unidade com Deus, né? E essa unidade com Deus vai refletir no coletivo, certo? Então, o que você é, não é que já está pronto. Vamos entender isso para ficar bem mastigadinho, tá? Não é que já está pronto. Olha, torna-te quem tu és. É para você tornando-se quem você é, você desenvolva isso em você. Compreende? Então, esse é o processo de desenvolvimento. Você vai crescer com isso. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Há uma situação que, na coletividade, pelas crenças coletivas, tem determinada situação que é imperdoável. Se acontecer tal coisa referente a isso com qualquer pessoa, se considera imperdoável. E aí você foi fazer o seu processo de individuação, tá? Você foi se conhecer, se descobrir, fazer a integração das sombras, a integração dos opostos. E nisso você descobriu que, não, isso eu perdoo. Veja que é no exercício desse perdão que você desenvolve.
e que você contribui com a coletividade. Daí ser único, daí ser singular, daí tornar-se um com Deus. Daí estar pronto para o próximo passo. Que eu tinha até falado antes, né? Para uma futura existência. Não somente no plano espiritual já há continuidade, né? Deu para entender? E então uma pessoa diz assim, nossa, mas então esse nosso processo, tudo que a gente precisa realizar aqui, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do propósito existencial, tá tudo aí nesse pacotinho chamado self, chamado eu superior, que a gente precisa abrir esse pacotinho e viver isso para a gente desenvolver. É exatamente isso. Então, torna-te quem tu és, enquanto esse ser em unidade com Deus, que é sua centelha divina, que é o seu self, que é o seu eu superior. Entende? E aí, por exemplo, vai tudo, gente, tudo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas ações, das nossas reações. Tá? Uma quarta questão, né? Depois se falou de individuação, de se encontrar e tal, vem. Como saber o nosso propósito na vida? Ó, gente, nós já conversamos tanto sobre isso, né? Tem muito conteúdo lá no canal sobre o propósito na vida, né? Primeiro, tem que ir nesse processo do autoconhecimento, né? Para o autodescobrimento. Segundo, vai descobrindo suas verdadeiras e reais aptidões, aquela que você vai crescer, porque o propósito, a individuação, a gente não diz que é para o desenvolvimento da pessoa e sua colaboração com o progresso da humanidade, né? E então a realização do propósito vai unir essas duas coisas, de uma aptidão sua com o desenvolvimento da sociedade, com o que a sociedade também precisa. E aí tem algumas dicas para a gente encontrar. É aquilo que faz sua alma vibrar, não é aquilo que simplesmente você gosta de fazer, que você tem uma identificação, tá? É algo que realmente faz sua alma vibrar e você se sente realizado. E para isso você se faz uma pergunta: isso que eu gostaria de realizar, aí mesmo que venha a ser algo remunerado, por exemplo, mas você faria de graça? Você teria o prazer de realizar aquilo para alguém sem cobrar nada? Só pelo prazer porque aquilo lhe preenche, engrandece sua alma, faz sua alma vibrar? Propósito é isso. E que você cresce junto com ele e que você contribui com a sociedade. E então, as dicas que nós temos são essas. Não é fazer teste vocacional, gente. Porque a gente pode ter vocação para tantas coisas. É sentir bem lá no nosso íntimo. Inclusive, você pode realizar uma tarefa remunerada, certo? Ter uma profissão que não faz tanto sua alma vibrar assim, mas você tem que viver, você tem remédio para comprar, você tem que se vestir, você tem que morar, certo? E paralelo a isso, realizar o seu propósito existencial, que, que pode ser na área da ciência, pode ser na área social, né? Ter um trabalho com idosos, com crianças, com pessoas em condições de rua, entendeu? Pode ser tantas coisas, não é? Não significa, gente, olha, presta atenção, não significa trabalho caritativo no sentido estrito do termo, tá? Porque aí todo mundo acaba fazendo algo de caridade, algo de bom, e nem por isso está realizando o seu propósito existencial. A caridade é para ver em qualquer setor da sua vida, em qualquer aspecto que você esteja trabalhando, entendeu?
O propósito existencial é aquele que lhe dá direcionamento, que dá sentido à sua vida. Dá sentido não, é o sentido da sua vida. É o que lhe mantém fortalecido para você continuar nas vicissitudes que são pertinentes à vida na matéria. Quantas vezes eu não já disse a vocês, gente, isso aqui que eu estou fazendo faz minha alma vibrar. Não sei viver sem isso. Eu cobro por isso? Não. Fico cansada? Fico. Tem horas que estou injuriada, tem horas que eu estou injuriada. Mas nunca consegui rejeitar uma ligação. Entendeu? E então, se conversa aqui, converso com pessoas pelo telefone, sei do benefício que está sendo realizado e o quanto eu estou crescendo com isso. Isso é propósito. Propósito é o seu refúgio. É para onde você volta. É sua casa interior. É o seu propósito.